Pai do Senhor, meus irmãos, vamos para mais um vídeo aqui do canal, e vamos ler do capítulo 5, do 43 a 48. Vamos continuar, né, vai ver que o contexto é o mesmo ainda, é o Sermão do Monte. Então vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filho do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de imposto amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, pessoal, lemos aqui o texto, né? Aqui lemos o texto do 43 ao 48 e agora vamos explicar. Como é que Jesus ensinava de um modo que as pessoas pudessem entender? Como é que as pessoas entendiam? Como é que as pessoas falavam: "Nossa, esse prega com autoridade, esse tem um jeito diferente". Jesus ele usava uma liturgia da época que era um meio de aprender, de fixar na cabeça, porque as pessoas eram pessoas simples. Então Jesus ele usava um meio da época, fazia uma analogia com as coisas da época, como pastoreio, o fazenda, né, usava o trigo, o joio, tudo queimado e tal. E assim como na época, para ensinar uma coisa, usava várias historinhas diferentes, mas com o mesmo sentido. Jesus usava assim para que as pessoas mais simples pudessem entender. Por isso que a gente vai ver lá em Mateus 11, Jesus falando: "Ó Pai, graças te dou, porque ocultaste as coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelastes às pessoas mais aos pequeninos, né. Então, Jesus, ele tinha esse ensinar. Se você for ver o 43, o capítulo 5 do 43 e o capítulo 6 do 5 ao 14, a gente vai ver que Jesus está ensinando as mesmas coisas, só que de modo diferente, né. Aí ele ensina depois a orar o Pai Nosso, né, ele ensina a orar o Pai Nosso, mas você vai ver que é a mesma coisa, é a mesma coisa, só que de modo diferente. A gente vai ver em todo o texto. Aí toda vez que tiver, aí eu falo, onde está aparecendo isso. Mas também tinha outro modo, com canções. Sabe quando a gente ensina as crianças com pequenas canções? Aquilo vai fixando na mente e a criança começa a pegar, a pessoa começa a pegar a música e cantarolar. Aí, um dia, quando ela crescer, ou até mesmo pequena, algumas crianças, vai ver o quão sentido faz aquelas canções. Já assistiu talvez um desenho e não, quando você era pequeno não fazia sentido e quando você cresce começa a fazer sentido? As músicas têm essa mesma influência. Os cânticos, né, os cânticos têm essa influência, ensinar a pessoa ensinar a pessoa de um modo que fixasse na mente dela. E também mais abaixo a gente vai ver sobre a justiça de Deus. Por exemplo, quando ele fala: "Mas eles digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês". Será que ele está falando de a gente orar para que os que nos perseguem, eh, para que eles consigam nos pegar, ou um sistema conseguir pegar a gente? Não. Ele está falando sobre o que ele falou lá atrás: "Tenham misericórdia para que o Pai de vocês tenha misericórdia". Ele está falando no sentido de você orar para que a outra pessoa venha se arrepender e seguir os caminhos de Deus. É nesse sentido de orar pelos que perseguem vocês. Você não vai orar para que um ímpio, fazendo uma coisa errada, prospere naquilo que é errado. Por exemplo, ele vai dar um exemplo sobre um ímpio que é trabalhador. Por exemplo, ele vai falar assim: o mesmo sol que brilha para nós, brilha para ele, a mesma chuva que cai para nós, chove para ele, porque na época tinha o que? As colheitas, né, tinha a muita eles trabalhavam muito com fazenda, gado, nessas coisas. Então, quando você tiver um olhar de misericórdia, assim como Deus é misericordioso, ele fala assim, eh "Tenham misericórdia, porque" para quê? Para que Deus, no dia do juízo, tenha misericórdia de nós, porque um dia tudo vai ser pesado na balança justa de Deus. Então, se você tiver misericórdia, um dia, no dia do juízo, Deus pode ter mi vai ter misericórdia de você, né. É isso que ele está falando. Então olha só,
ele fala: "Pra que ter misericórdia do ímpio? Pra quê?" Porque um dia, assim como você vai ter misericórdia do ímpio, assim Deus também no dia do juízo vai ter misericórdia de você. Nós não vamos para o céu porque nós somos bons, mas sim pela misericórdia de Deus. Por causa que Jesus um dia morreu a nossa morte. Jesus abriu a porta, né, ele é o caminho, a verdade e a vida, então nós vamos para o céu por causa dele, não por causa que nós somos bons. Então, assim como, Jesus teve misericórdia de nós morrendo na cruz e Deus também, dando seu único filho, né, assim temos que ter misericórdia do ímpio. Aí ele vai falar mais abaixo assim: "Pra que ter misericórdia? Para que você e eu para que Deus seja nosso pai". Então nós temos que ter a essência do filho, assim como o filho tem a essência do pai. Então nós sendo irmãos, então temos que ter a mesma essência, nós temos que olhar com visão de misericórdia. Pode ver que o texto também fala, sobre o sol, a chuva, né, como naquele tempo eles necessitavam dos tempos e as estações no tempo certo, não existia talvez agrotóxico naquele tempo, então ele fala assim: "Porque Deus é justo para os 2, ele faz o sol brilhar tanto para um e para o outro, como a chuva chover para um e para o outro". Então Deus está mostrando a sua misericórdia com alguém ímpio, né, com alguém ímpio, eu falo ímpio. Então, assim como Deus tem misericórdia e só vai, né, Jesus fala que eu não os condeno, mas as minhas palavras o condenarão, lá para o dia do juízo, né, Deus fala que minha é a vingança, ele também fala que no último dia será um livro aberto o livro das obras, né, e o livro da vida, então nós vamos ser julgados de acordo com a palavra. E, então ele mostra só misericórdia. Aí ele vai falar mais, ele vai falar: "Se vocês amam só as pessoas que os amam, que vocês querem receber de Deus, né? Eh, Qual é a diferença entre você e o ímpio? Nós somos chamados para ser santos aqui, mas dando um spoiler aqui do texto abaixo, mas a gente é chamado para ser santos, cortados e separados. Então, se nós não temos misericórdia, o que que nos diferencia do ímpio, né? O que que nos diferencia? A palavra de Deus vai muitas vezes não vai falar como nós devemos agir, mas ela coloca princípios, né, valores, né, em nós. Eh, Algo que o mundo lá fora tem que ver algo diferente. Lembra que Jesus falou? Se que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. A nossa luz não é para nós mesmos, mas é para glorificar o nome de Deus, para que o ímpio porque muitas vezes o ímpio ele não vai ler uma Bíblia, ele não vai pegar a Bíblia e ler, mas através da tua vida, da nossa vida, né, ele vai querer seguir, Jesus, que ia falar: "Nossa, como é que tem uma vida, né, tá em paz, né, tá em paz, ele é satisfeito, né, com tudo que ele tem, a família dele, nossa, né". Então, aí ele vai querer isso, aí ele vai querer isso. E aí, querendo isso, ele vai conhecer as escrituras e vai andar de acordo com o nosso manual de fé. O que que era aqui no texto esses a gente tem que entender o conte como é que é importante entender o contexto da época, e se você não entender, não faz sentido nenhum. Por que ele colocou cobradores de impostos ou, se for na sua versão, republicanos? Porque essas pessoas eram nada mais, nada menos que judeus que cobravam impostos, eles trabalhavam para Roma, cobravam imposto para o povo judeu. Então eles era visto pelos judeus como traidores da sua pátria, porque eles eram judeus que cobravam imposto para pagar Roma. Só que além de ser visto como traidores, eles ainda faziam mais traição ainda, que era, cobrar impostos abusivos, para eles pegar parte deles, roubar parte deles e pagar a Roma. Então olha como é que era o exemplo que Deus deu, Jesus deu, né, como é que as pregação dele era bem radical. Aí ele vai terminar aqui ele vai terminar falando um mandamento, que é: "Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu". Então Jesus falou para nós ser perfeitos. O que é ser perfeito, né, o perfeito? Buscar a perfeição, né, porque assim como Coríntios fala
que quando chegar o perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando chegar Jesus, o imperfeito desaparecerá. Então, até vir Jesus, temos que ser, como eu falei, santos, né? Algumas versões vai falar santos. Então, temos que buscar a santificação. Provérbios 4:18 vai falar assim, que a luz do justo é como a luz da aurora, que brilha, brilha até se tornar dia perfeito. Então, como é que é importante, né, buscar a santificação. Santo não, você não vai ser santo de um dia para o outro, vai ser uma busca, né, uma busca, orar, né, por isso que a palavra vai falar orar sem cessar, né, buscar, eh olha como é que na lei Jesus, ele não mudou a lei, mas ele veio os fazer cumprir. Que Jesus fazia? Ele pegava um um texto antigo do Antigo Testamento e aplicava para sua época. Tantas vezes nós vai ver que ele faz isso. Por exemplo, se você for ver isso aqui, esse texto, ele está pegando o santo, seja um santo como o pai é santo do Levítico 19. Olha só o que fala lá em Levítico 19. Então, Levítico 19 vai dizer assim, no versículo 2: Sejam santo, pois o Senhor, seu Deus, é santo. Ou, sejam santo, pois eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Então, ele vai falar assim em Deuteronômio também, pra você ver que não é algo novo, mas algo que a lei já falava. Em todo, Deuteronômio 18:13 vai falar: em todas as coisas sejam fiéis, ou em todas as coisas sejam santo, ao Senhor, o seu Deus. Então, o que é a oração? A oração é você, eh, para que oração? A oração mostra quão dependente de Deus nós, né, vamos falar, nós somos. É para nós, eh, reconhecer o quão dependente de Deus somos. Por isso que a palavra de Deus diz: "Orai sem cessar". Paulo vai falar na primeira carta de Tessalonicenses o seguinte: Tomem cuidado para que ninguém lhe pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus. Aí você acha, não, isso aí só está na graça. Não, na lei já falava isso há muito tempo. É só a gente procurar que a gente acha. Salmos 55:17 vai falar: De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo, e ele me ouve. Ou eu oro, né? Eh, a oração é isso, é falar com Deus, né. A oração que Jesus pede, muitas vezes não é, sobre nossos inimigos, não é uma oração, por exemplo, muitas vezes os salmos, né. "Ah, quebra o queixo dos meus inimigos". Não, é um olhar de misericórdia. A oração do Se você pegar as orações, elas são quebrantamento, então muitas vezes você vai falar, uma coisa da pessoa que te persegue, mas depois, assim como os salmos, vai trabalhando e acalma vendo que não é ele, mas é o mal que habita nele, e você ora tendo misericórdia daquela alma. Você ora tendo misericórdia sobre aquela vida. Então é isso que Jesus vem transformar, né? Jesus, ele vem nos ensinar o que é a misericórdia. Por isso que ele morreu a nossa morte, ele se fez maldição por nós, porque a palavra diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus fez maldição por nós, então nós não somos merecedores, né. Então é isso que Jesus está mostrando isso para nós. Nós temos que orar com visão de misericórdia. Lembra que Jesus muda de dentro para fora. A oração de misericórdia é uma oração de um pai para com o filho. O filho, ele sempre vai: "Filho não, filho não, filho não, filho não", até o último momento. Então é isso, fica mais um vídeo aqui, né. Espero que tenha entendido na nossa Bíblia NTLH, a nova versão atualizada de hoje. Então espero que tenha sido de fácil compreensão, assim como Jesus orou lá: "Pai, eh, obrigado por revelar-te aos pequeninos", que assim possa nós ver que o evangelho é algo simples, mas profundo, requer uma renúncia, né, sobre nossa vida passada. Então, espero que vocês possam ter entendido. E fiquem na paz de Deus. Até o próximo vídeo.